E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Nova Civil. Estamos hoje com o professor Domingos Sávio. Professor, um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre parte de gerenciamento de obras ali no canteiro, principalmente de um modelo que você realizou em uma das obras que você estava gerenciando, que foi tirar o servente da produção e manter a produtividade de todo mundo. Então eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do que a gente vai trocar de ideia aqui. Olá, Igor, boa tarde, né? Mais uma vez, aqui é um prazer estar aqui com vocês, Nova Civil. Eu sou o Domingos Sávio, professor Domingos Sávio, né? Sou professor da Universidade de Fortaleza e trabalhei durante alguns anos no mercado, né? Na parte de gestão, supervisão de obras, durante aproximadamente uns 28 anos. Rapaz, 28 anos, né? Então tem muito o que falar. E é engraçado que eu achava muito legal na Unifor, que eu fiz na Unifor, Engenharia Civil. E o professor Domingos Sávio foi meu professor. E eu gostava muito, professor, da forma que você abordava os conteúdos, que era muito prático. Era realmente, você se via na obra ali. Você olhava, rapaz, estou me sentindo aqui numa visita à obra, no passo a passo sendo realizado. E eu lembro que um assunto que você falava muito era da produção puxada. Eu queria saber o que é essa produção puxada, como é que isso pode influenciar na produtividade de uma construção. É legal quando você fala isso, né? Porque a gente que viveu um pouco dentro não, de... Um pouco não, 28 anos, rapaz. Mas a gente está sempre aprendendo e as coisas mudam hoje com muita rapidez, né? E a gente nunca para, né, de estar estudando. E tem que estar sempre atualizado, né? Uhum. Porque os processos construtivos mudam e, obviamente, essa logística de canteiro também vai sofrendo as influências, né, dessas mudanças. E era interessante quando a gente, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, né, final da década de 80 como estagiário, então eu vi toda uma transformação, gerencial, né, de canteiro, né? A gente teve essa transição dos canteiros que até então não eram tão organizados, né? E a gente passar por toda essa metamorfose que a gente percebe hoje dos canteiros bonitos, os canteiros oferecendo uma condição de trabalho para os seus funcionários, né? E isso influi muito na produtividade. Aí entrou também... É muito interessante que no decorrer desse tempo, Igor, a gente pôde perceber, né, a entrada dos SGQ, né, o Sistema de Gestão da Qualidade, né, ISO 9000, o PBQPH, né, todas essas ferramentas, todos esses programas que trazem muitas ferramentas gerenciais que vão até a gente chegar hoje no Lean, né? A gente tem o Lean dentro dos canteiros de obra, dentro do sistema de produção, então é muito bacana. Quando você fala de produção puxada, a produção puxada é aquela produção que eu só faço se houver uma demanda, se houver um pedido. Eu não produzo antes que alguém me peça. Isso na obra era muito difícil, porque como era que acontecia na obra, né? Acho que você se lembra que você também passou por alguns momentos, você passou também em obra, né? Talvez a grande maioria das pessoas que esteja nos ouvindo aqui já tenha tido uma experiência de obra, e talvez uma experiência mais atual, né, dentro já da produção puxada. Mas na grande maioria a gente via os betoneiros, vamos fazer um corte aqui, o betoneiro ele fazia massa sem nenhuma demanda, ele fazia, o cara ia pedindo, ele ia fazendo, não tinha um nivelamento da produção também, sabe, a coisa era um pouco assim meio desordenado, ele ia fazendo e quem ia pedindo ia mandando um pouquinho, aí um ficava recebendo mais do que o outro e no final das contas ou faltava ou sobrava muita massa, tá certo? E a gente via no final da obra um desperdício muito grande. Hoje não, hoje nós trabalhamos, né, com a filosofia Lean, com os processos de qualidade, com as ferramentas gerenciais, porque nós precisamos hoje a redução do custo, né? A gente não tem mais um aumento da minha receita pela elevação do preço do meu produto, mas sim pela redução do custo. Uhum. Então, quando eu faço uma produção demandada, eu só produzo aquilo que é solicitado. Então, hoje o pedreiro, o pedreiro ou qualquer outro profissional, ele é doutrinado, né? Ele é treinado, capacitado
para ele também gerenciar a sua produção. Então ele pede aquela quantidade que ele vai usar. E aí o betoneiro ele já se preocupa em fazer naquele momento, naquela quantidade da pessoa que está pedindo, né? Aí a gente entra com o Kanban, né? Que depois a gente pode até depois conversar, a gente entra com o Kanban, com outras ferramentas, né? Que vão nos auxiliando. É mais ou menos isso. É como se você fosse hoje numa concessionária de carro, o carro que você quer comprar não tem. Dificilmente tem o carro que você quer comprar. Você faz um pedido, tá certo? E esse pedido ele é mandado para a fábrica e a fábrica produz, depois de uns 15, 20 dias, o seu carro chega. Né? Então, eu gero uma demanda para eu produzir. Eu não vou produzir aleatoriamente. Isso é o conceito da produção puxada, né? E o contrário disso é a produção empurrada. Eu vou fazendo, baseado muitas vezes, às vezes, no histórico de demanda. Mas esse histórico de demanda ele é variável durante o período que você está trabalhando, ele pode ser variável. Então hoje o correto, o ideal é você trabalhar com a produção puxada. Então para a gente fazer uma visualização aqui, basicamente o pedreiro ele está precisando de massa, ele faz o pedido para que possa ser produzida essa argamassa e chega até ele. É mais ou menos assim? Mais ou menos isso. E é muito interessante porque você vai desenvolvendo uma cultura, do próprio operário, você gerar responsabilidade para ele, para que ele possa ser o gerente dele próprio. Tá certo? Então isso vai aliviando também para nós que somos supervisores da produção, os gerentes da obra, vai aliviando também essa carga gerencial. Porque você vai dividir essa responsabilidade gerencial com os próprios funcionários. Tá entendendo? Uhum. E essa carga gerencial nossa vai diminuindo para que a gente possa pensar em novas soluções, em novas possibilidades que gerem uma produtividade maior, uma economia maior para o meu canteiro. E houve muita resistência de implementação de uma produção puxada, porque aí depois o próximo passo que a gente vai comentar aqui da produção puxada foi o cenário de tirar os serventes ali dos pedreiros. Uhum. Mas quando foi realizando essa implementação de ideia, porque assim, ele estava ali, o pedreiro estava acostumado naquela maneira em que ele não teria a responsabilidade gerencial de pensar em quantidade, ele tinha que fazer realmente como uma máquina operacional, pegar, fazer. Uhum. Depois ele começou a ter novas responsabilidades. E a responsabilidade, quando você aumenta a responsabilidade, você... né? Como é que foi essa implementação? Eu sempre digo nas minhas aulas, não sei se você se lembra, que eu tive assim um pouco não, né? Mas eu tive um período de transição. Tive sorte de estar trabalhando numa empresa de vanguarda, uma empresa de ponta, né, que sempre tentava introduzir as melhores práticas construtivas. E eu me recordo que a partir de 1995, Igor, nós começamos a trabalhar fortemente. Começou a ser introduzido aqui a nível das consultoras a gestão da qualidade, né? Então a gestão da qualidade até então era um diferencial para as consultoras. Hoje, quando você fala em gestão da qualidade, não é mais diferencial, né? É uma essência, é essencial, é algo que realmente você não pode trabalhar sem isso. Já não se fala mais em diferencial. Mas na época, realmente não foi uma ação de imediato. Foi uma ação trabalhada, né? Porque você tinha que preparar o seu funcionário. O seu funcionário, ele tinha um perfil escolar, às vezes, muito baixo, né? Tá certo? Aí a gente pode até depois gerar um outro podcast aqui, né, dessa evolução da construção. Mas assim, realmente um pouco difícil, foi um pouco difícil você fazer essa transformação. Mas assim, tudo isso foi realmente necessário, porque era necessário fazer mudanças. Eu me lembro que muitas empresas grandes que não se deteram nessa mudança acabaram definhando e saíram do mercado. Então, em 1995, nós começamos a trabalhar fortemente um projeto de qualidade dentro das obras. Porque no Brasil estava começando a ISO 9000, mas a ISO 9000 ainda era alguma coisa assim muito mercadológica. As empresas ainda aderiam à ISO 9001, né? Mas assim de uma forma muito
muito de marketing. Sim. Tá certo? Então era um pouco maquiado. Então, onde eu trabalhava, nós buscamos um caminho um pouquinho diferente. Nós buscamos um caminho de nos preparar, tá certo? Nos capacitar e capacitar nossas equipes, equipe de canteiro. A gente na época tinha na faixa de uns 5 mil operários dentro da construtora, né? Dividido entre as várias obras. Então não foi uma tarefa fácil. Mas a partir dali a gente foi realmente preparando nosso funcionário. Começamos com uma ferramenta bem simples, que eu acho muito poderosa, que foi o 5S. Então a gente foi organizando os nossos canteiros de obra por meio do 5S. E aí quando veio a certificação de ISO 9000, uns 4 anos depois, a gente estava já muito treinado, muito doutrinado dentro dessa filosofia, né? Aí a gente veio o PBQPH, vieram outras ferramentas também introduzidas na obra, e aí veio o processo evolutivo. Então para nós foi muito mais fácil para nós. Então, mas não foi só a nossa consultora, né? Várias consultoras de ponta começaram a aderir isso aí. Então foi isso. Não foi uma tarefa fácil você mudar todo um cenário do funcionário, do operário, aquele operário de baixa capacidade escolar, né? Você fazer esse convencimento. Mas na medida que as coisas iam dando certo e que o operário ia percebendo que aquilo era bom para ele, aí tudo ficou muito fácil. Porque ele começou a ver que ele estava ganhando mais dinheiro no final. Ele começou a ver que ele não só estava ganhando dinheiro mais, mas como ele tinha uma qualidade de vida melhor. Então, essa foi uma das grandes... os propósitos dos programas de qualidade era isso, também trazer uma boa qualidade de vida para os nossos funcionários dentro do canteiro. Uma boa qualidade de vida para os nossos funcionários dentro do canteiro se resume em quê? Em aumento de produtividade, entendeu? Aumento de produtividade para eles. E uma das ferramentas para poder realizar essa comunicação de produção é o Kanban. Que entra na parte da construção enxuta e começa toda essa filosofia. E eu queria entender mais sobre a construção enxuta, na tua visão, de como foi essa transição que aconteceu, em que a maioria hoje dos canteiros existem sistemas e ferramentas do sistema Toyota de produção. Como é que você enxerga hoje a implementação desses tipos de ferramenta advindas do STP? O STP, o Sistema Toyota de Produção, realmente ele se espalhou, né? Ele se espalhou no mundo, né? E em várias empresas, em várias indústrias, perdão. E chegou também na construção, né? Chegou na construção, a filosofia Lean, particularmente, ela entra em 1992 por meio do Lauri Koskela, né? Que é um engenheiro finlandês. E o Koskela ele teve uma coisa interessante, porque eu sempre digo para os meus alunos que a gente pode começar também a visualizar os processos nas outras indústrias. A gente tem que fazer esse trabalho, essa visão sistêmica também, que as outras indústrias podem nos ensinar, né? E a indústria metal-mecânica, mais particularmente a indústria automobilística, nos ensinou muito. Então, eles são muito avançados, né? Nesse ritmo de produção. E a construção civil, ela passou muito tempo nessa lentidão de se industrializar, né? Porque a mão de obra sempre foi muito barata, né? Mas a partir do momento que a mão de obra fica cara, aquilo que eu falei um pouquinho antes, a partir do momento que a mão de obra ficou muito cara, surge a necessidade de você encontrar novas saídas, novas metodologias. E a margem era muito alta, né? A margem era muito alta. Então, o que era melhor aumentar o número de canteiros para ter mais obra, para girar mais, você gastar tempo implementando novas tecnologias. Então, as perdas que se tinham no passado, pelas faltas dessas ferramentas, eram grandes, mas eram imperceptíveis pelo que você tinha de retorno, tá entendendo? Então, ficava escondido isso aí, então valia a pena. Mas a partir do momento que há uma transformação também aqui a nível de Brasil, econômica, a partir do momento em que a mão de obra se torna realmente um item bem mais caro do que era outrora, você tem que começar agora a reduzir os seus custos. E o sistema Toyota, ele nasce nessa filosofia Lean, nasce exatamente isso, que é o Lean. Nada mais é do que eu eliminar todos ou mitigar todos os desperdícios que eu posso ter dentro do meu processo. Dentro do processo, interessante é isso, é dentro do processo. Tá certo? Então,
Essa é a transformação que houve na construção, né? Concomitante a essa mudança, também vem um processo de industrialização, né? Vem um processo de industrialização para poder também fazer esse melhoramento, essa redução também do custo, né? Por meio do aumento da mão de obra que a gente... Perfeito. E aí, professor, a gente começa a fazer esse embasamento para começar a entender esse estudo de caso que foi realizado, em que foram retirados da obra os serventes para auxiliar os pedreiros e eles começaram a produzir mais. Então, como é que você diminui a mão de obra, adiciona a tarefa e a atividade para a pessoa que está fazendo ali na ponta e consegue fazer com que ele produza mais? Matematicamente, 1 mais 1 é 3, né? Como é que essa matemática fecha? Quando a gente comenta isso aí, o pessoal pensa que é surreal, mas isso aí foi uma verdade, foi uma experiência vivida no ano de 2002, por aí mais ou menos. A gente tinha uma obra, era uma obra grande aqui em Fortaleza, 2 torres gigantes, e o nosso diretor chegou e comentou: olha, rapaz, essa obra, o orçamento está muito apertado, vocês têm que buscar alguma saída para que a gente possa ter êxito no final dessa obra, porque está muito apertado o orçamento. E aí eu me lembro, Igor, que foi uma época, rapaz, que o insumo, principalmente o insumo cimento, rapaz, subiu de uma forma, assim como o aço subiu atualmente, né? O aço deu um upgrade em termos financeiros muito grande, né? Que a gente teve que importar cimento. Nossa. Nós importamos cimento. Olha que nós temos uma das grandes empresas cimenteiras aqui, né? Sim. Cimentícia, a indústria cimentícia é muito forte, mas a gente teve que importar. Eu não me lembro se foi da Bulgária, se a gente trazia muito cimento da Bulgária ou era da Hungria, eu não me lembro. Eu sei que a gente tinha cimento importado, e aí isso motivou mais ainda a necessidade da gente buscar soluções. Como é que nós fomos buscar soluções? Bem, normalmente a relação de servente para pedreiro, assim, numa obra padrão, né? Normalmente você tem 2 pedreiros e um servente. Normalmente essa relação, né? Então, eu tive a ideia, juntamente com o meu mestre de obra, que era um cara também assim, muito propício a mudanças, ele aceitava muito facilmente assim, as coisas novas, novidades, né? Muito bom quando você encontra um mestre assim que também compra a sua ideia, porque tem aqueles que são o contrário, né? Aqueles que estão sempre contra você. Mas aí a gente teve a ideia de tentar o layout a tipologia do nosso prédio eram 4 apartamentos de 130 metros quadrados por aí. Então a ideia que a gente teve foi o seguinte: vamos fazer uma logística, vamos botar um pedreiro em cada apartamento por andar e a gente tenta aumentar essa relação de 1 para 4, entendeu? 1 para 4. Eu já estaria reduzindo aí a metade dos meus serventes. Sim. Mas aí não deu certo, Igor, porque os 4 pedreiros... Sobrecarregou muito o servente. Não foi nem uma sobrecarga, talvez. Não foi nem isso. Foi mais porque aquele que era mais rápido um pouquinho, apesar deles terem um padrão iguais, mais ou menos iguais, porque todos eles estavam sendo treinados na mesma instituição de trabalho, né? Mas aquele que... Teve um que sai mais rápido, né? Sempre tem aquele que se Sim. destaca. Aí vai para o andar de cima. Aí o pedreiro começa a servir uma parte em cima, uma parte embaixo. Entendi. E aí você em movimento de canteiro, você tem que evitar o máximo possível as descidas e as subidas, que você perde muito tempo, né? Então a gente viu que não estava legal. Desincronizou total, né? Desincronizou total. Então, aí a gente volta ou não volta? Não, então a gente resolveu ser radical. Vamos tirar aqui para ver o que fica. Aí a gente resolveu eliminar o servente. Quando a gente fala eliminar o servente, deixar bem claro, pessoal, não é o servente, porque às vezes você pode ter servente dentro da equipe que está produzindo e ele está ganhando ali na produção. É o servente de apoio, porque esse servente de apoio, dentro da filosofia ali, se você olhar, o cara do apoio, ele não agrega aquele valor, porque ele está no apoio. Tá certo? E muitas vezes você tem que tomar muito cuidado, porque se o cara só tem aquela diária dele, ele não está muito
interessado, se ele vai produzir na mais produção, ou né? menos. Porque... Se ele não está na produção, né? Então, a gente resolveu o quê? Tirar o servente. E os pedreiros trabalharam sozinhos. Aí você imagina o ribuliço. Né? Ficaram loucos. Ribuliço é uma expressão cearense, eu não sei quem está ouvindo aqui, mas é uma confusão, né? Gerou-se uma confusão, os pedreiros querendo sair, pedir demissão, ir embora. Por quê? Porque nós temos uma cultura hierárquica do funcionário, né? De achar que quem tem que fazer essas tarefas de apoio é o servente, não é ele, porque ele está num patamar mais lá em cima. Então, até isso a gente teve que quebrar esse paradigma dele, mostrar para ele que ele tinha que tomar conta também do setor dele. E aí o que aconteceu? Tiramos, aí houve perante a ameaça deles de saírem da obra, eu fiz uma contraproposta, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Eu me lembro, Igor, na época, na produção, a carteira, o salário de carteira do pedreiro aqui era em torno de uns R$600. E o pedreiro na produção, ele conseguia tirar... ele conseguia tirar em torno de R$900. Isso em 2003, conseguia tirar R$900. O bom, isso eram os bons, né? Então ele já ganhava mais do que o de carteira, porque ele ganhava também junto com a produção, né? Então ele tinha praticamente quase que 50%, 40% a 50% a mais do que ele ganhava de carteira. E eu fiz uma contraproposta: olha, se você, depois de um mês, se você ganhar menos, não tem problema, a gente volta com o servente e eu ainda banco os seus 900, faz de conta que... E aí eles, depois de muito, aí entra também, pessoal, habilidade gerencial, o que a gente chama hoje de soft skills, né? A sua habilidade de você conduzir a equipe, de você persuadir, de você ter um poder de convencimento, de você mostrar que aquilo pode ser bom. Lidar, né? Lidar com você tem os que diferentes. saber se relacionar exatamente com os diferentes. Então foi o que aconteceu, Igor. Depois de um mês, eles começaram a produzir. Depois de um mês, ao invés de 900, eles passaram a ganhar 1.200. Eita, aí ficou feliz demais. Ficou feliz. E aí vem a grande transformação, porque na realidade, quando você faz isso, você não está jogando todas as responsabilidades para ele fazer tudo. Não, eu tinha que entregar bloco, era pedreiro de alvenaria, ele tinha que entregar bloco, tá certo? Bloco tinha que ser entregue. Quem entregava os blocos? O meu guincheiro, que só fazia levar e trazer, ele não pegava, ele passou a pegar o bloco no local, tá certo? Ele passou a pegar o bloco e depois de pegar o bloco ele botava dentro do guincho do elevador e levava até o andar do pedreiro. Mas quem tirava era o pedreiro, não era mais o servente. Entendeu? Não era mais o servente. E tinha outro detalhe. Quem limpava não era o servente? Agora era o pedreiro. A partir do momento que o pedreiro ele ficou para limpar, qual foi o pensamento dele? Cara, se sou eu que limpo, eu vou procurar não sujar, porque senão eu vou perder tempo na limpeza. Então começa um processo de melhoria de todos os meus processos produtivos. É lógico que aí eu começo a entrar também com a industrialização, eu começo a entrar aí com o quê? Com argamassas. Eu começo industrializar. Eu começo também, é lógico, a industrializar alguns processos, né? Eu já não tinha mais... as minhas argamassas para sentar alvenaria já eram industrializadas, tá certo? Então assim, eu tinha todo o cuidado para que os materiais não faltassem. Agora, quem gerenciava os materiais era o próprio pedreiro. Era ele que tinha que dizer quantos blocos ele tinha. Aí começa também, dentro da filosofia Lean, a gente ter os locais certos no pavimento, né? A gente pintava no chão os tipos de blocos que a gente precisava, quantos pallets eu precisava. Então, o pedreiro, quem abastecia já na quantidade correta e ficava nas marcações, porque esses blocos de concreto que a gente tinha, né? Eles tinham vários tipos de bloco. Eu tinha um bloco o bloco calha, eu tinha o meio bloco, eu tinha o bloco inteiro. Então, eu não mandava para o andar de qualquer jeito, mandava na quantidade certa e nas tipologias corretas de cada bloco. Então, eu dava as condições. Agora, quem gerenciava o tempo, a quantidade, era o próprio pedreiro. Então o pedreiro começou a saber que se ele tivesse à frente do processo dele,
Ele ia ganhar mais. Por quê? Porque você dependia muito do servente. Servente, vai lá embaixo buscar não sei o que para mim. Enquanto ele estava esperando. Aí o cara ficava esperando, o servente não tinha aquela preocupação toda. Então foi nessa brincadeira, né? Nessa solução movida por uma necessidade, que o orçamento era muito aperreado, que a gente tirou os serventes. Só que saiu o servente de alvenaria, dos pedreiros de alvenaria. Nós estendemos a mesma mentalidade para os pedreiros de reboco, que na época a gente fazia mais reboco, né? Hoje nem tanto mais, as nossas paredes, hoje a maioria é parede de gesso, mas pedreiro de acabamento, pedreiro de piso, de parede de acabamento, cerâmica, tudo nós tiramos. Eu cheguei a ter, numa das torres, 14 pedreiros sem servente. Mas aí você vai dizer, poxa, 14 pedreiros. Aí eu tive que criar um servente. Para o quê? Eu criei um servente que eu chamei de servente volante. Que é o servente volante. Eu fiquei com a relação de um servente para 14 pedreiros nessa obra. Eu não tinha servente, literalmente eu não tinha servente. Mas o que o servente volante fazia? O servente volante... Apagar incêndio. Não, o servente volante, na realidade, ele ficava responsável apenas para colocar aqueles materiais que eram necessários para o pedreiro. Porque como já entra acabamento, como já entra reboco, então já entra uma quantidade maior de insumos que tem que ser colocado no apartamento. Muitas caixas de cerâmica. Então, ele se organizava para botar as caixas de cerâmica, às vezes até no horário extra, no finalzinho de expediente. Aí ele abastecia e botava o rejunte. Ou seja, esse cara tinha preocupação de não deixar faltar nada. Como é que eu remunerei esse cara? Na época, eu me lembro, vou dar os valores aqui, mas são valores da época. O servente tinha um valor de carteira de R$300. Então, eu premiava esse servente. A cada apartamento terminado, ele ganhava R$30 na produção. Então, esse servente, ele não era apoio, ele era apoio, mas na produção. Esse que eu... Ele não era diário. Não. Ele era atrelado ao indicador. Ele é um indicador de produção. Então, qual era a responsabilidade dele? Olha, não deixa que as coisas faltem para essas equipes, esses 14 pedreiros. E aí ele começou a ganhar R$30 por cada apartamento que terminava. No final do mês, esse cara ganhava o dobro do que era o valor de carteira, ganhava R$600. Mas olha aí, cara, eu não tinha servente na obra. O único que eu tinha era o servente que estava na produção. Então, durante muito tempo na obra, aí você pode perguntar para mim, eu não tinha nenhum servente? Não, tinha. Eu tinha um servente que era aquele servente da limpeza. Aquele que às vezes chega mais cedo, que sai no final para fechar a obra, para ligar o alarme, para limpar os banheiros. Esse aí eu tenho que ter. Mas mesmo assim, esse ainda ajudava no almoxarifado. Certo. Professor, muita gente pode estar escutando agora e falando, rapaz, eu vou tirar os serventes da minha obra e eu não vou mais ter nenhum tipo de servente e tal. E aí eu queria agora falar dos contrapontos. Eu vou revisar aqui de uma forma geral. Então, basicamente, o pedreiro, ao invés de ele ficar esperando, ele ganha o tempo dele, porque ao invés de acabar tudo, pedir ao servente, ele ficar lá esperando, o servente ir lá, voltar, ele ter o desperdício ali em termos de material, porque ele acaba sujando mais, acaba de uma forma mais displicente, vamos dizer assim, de uma forma geral, quanto à quantidade de material. Ao invés de ele ficar esperando o servente ir lá pegar e voltar, ele está produzindo. Basicamente é nisso que ele ganha em nível gerencial e também no processo que não foi só tirar o gerente. Você também... Tirar o servente. Você melhorou também o processo geral relacionado. Sim, claro. Não foi só tipo, vou tirar aqui o gerente não. E se vira, seja gerente da sua própria produção. Não, porque aí a nossa função é sempre melhorar. Mas a minha pergunta, a pessoa que está visualizando tirar o seu servente da obra, qual dica que você pode dar para ela dar esse primeiro passo do funcionamento, antes que o pessoal comece a ligar aqui para o Inova, rapaz, eu tirei o servente aqui da minha obra e foi uma confusão. Não, pronto, bela pergunta sua, bela questionamento.
eu saí dessa empresa, né? Depois de 24 anos eu saí dessa empresa e fui buscar outros horizontes e tal. Cheguei numa outra empresa, uma empresa também de nível muito bom, mas eu tentei introduzir, naquele momento eu tentei introduzir a mesma filosofia que eu tinha lá na anterior. Não consegui. Por quê? Eu tinha pouco tempo de obra. A empresa vinha com a característica, a empresa tem o seu DNA, correto? Uhum. Então o DNA da empresa não permitiu. Então, para ver uma mudança dessa, eu tenho que começar com um treinamento, com uma mudança de cultura, de filosofia, tá entendendo? Até eu chegar, eu tenho que estar amparado nas minhas técnicas construtivas, nas minhas técnicas gerenciais, tá certo? Os nossos funcionários, eu me recordo também que os nossos funcionários eram funcionários que tinham 5 anos, 10 anos. Tinha funcionário que estava 15, 20 anos dentro da empresa. Então, são funcionários que conheciam a forma de se trabalhar, que estavam acostumados. Agora, como a empresa vai desenvolvendo uma modalidade de canteiro bem interessante, proporcionando sempre melhoria, você vai retendo o seu pessoal. A melhor forma de você reter o seu funcionário é você ser correto com ele, buscar condições que ele trabalhe sem deixar faltar nada, tendo um canteiro organizado, um canteiro bom, um canteiro que dê uma sensação boa para ele também. Tá certo? O funcionário tem que confiar também nas pessoas acima dele. Isso, exatamente, porque aí tem um detalhe que a gente vê em muitos colegas aí. O cara fecha um preço e na hora o cara às vezes até produz e o cara não paga. Então você tem que ser justo. Então a gente tinha uma retenção de talento dos funcionários no chão da fábrica muito boa, cara. Então tudo isso fica muito fácil. Nós não tínhamos uma rotatividade muito grande das nossas equipes. Como nós tínhamos muitas obras, a gente conseguia sempre levar funcionário de uma obra para outra. Acabava uma obra, estava começando outra, então, e os próprios funcionários não queriam sair de lá. Por quê? Porque era uma empresa que dava condições boas de trabalho para ele trabalhar e ganhar. Entendeu? E às vezes, Iga, tão interessante, às vezes você via até em consultoras pagando até um pouco mais caro do que nós pagávamos. Porque às vezes, mas era um projeto só, era uma obra isolada. Então o cara preferia ficar naquela estabilidade que ele tinha lá, porque ele sabia que era garantido, tá certo? E ele ganhava bem. Ele produzindo ganhava bem. Rapaz. Tinha uma coisa lá na construtora que era interessante. Quanto é isso aqui? Quanto é esse apartamento? Rapaz, esse apartamento aqui é 3 mil. Rapaz, se ele fizer 3, ele vai ganhar 9. Não tem aquele negócio, não, pai, não sei o quê, porque 9 mil. Não, fez e ganhou. Está dentro do orçamento, está dentro do acertado, então pronto. Então você não esse negócio de tirar o servente que eu estou dizendo, não é da noite para o dia. E tem um detalhe, é lógico, se eu tiver um serviço que seja uma parede gigante, uma parede alta, que eu preciso ter, é lógico que cada obra tem as suas particularidades. Tem as obras horizontais, que às vezes a gente tem que pensar de uma outra forma, eu tenho que ter um apoio. Então assim, não é simplesmente eliminar servente. Não, a partir de hoje a minha obra não tem mais servente. Não é assim. Não é assim. Você tem que ver quais são as tarefas, quais são os serviços. Você tem que ver quais são as tarefas, quais são os serviços, tá certo? E interessante, eu estava pensando aqui, quando a gente visualiza a equipe contra uma ideia, às vezes acontece aquela famosa sabotagem, né? Vamos tentar fazer aqui para dar errado, para que a gente prove que essa ideia é ruim e a gente volte ao início. Você já sofreu, professor, com essas sabotagens? Já, a gente sabe que existe, mas talvez eu não tenha sofrido tanto. É isso que eu digo, é isso que eu falei. Se você é justo e se você tem um bom nível de relacionamento e se você sabe escolher bem os seus funcionários, que aí é o grande defeito hoje, a gente primeiro não tem mais uma mão de obra boa. A gente não se organiza, não se planeja para fazer as contratações nos tempos certos. Então às vezes a gente contrata de qualquer jeito e não tem os critérios de contratação, às vezes até porque você realmente relaxou no tempo. E aí você contrata mal, você vai estar trazendo um grande problema para você, entendeu?
Então, é aí onde entra a sua habilidade gerencial, de você conduzir. Não é todo mundo que tem a capacidade de gerenciar, né? Hoje a gente tem, rapaz, as ferramentas computacionais, né? As empresas que trabalham com gerenciamento para cada vez melhorar, né? E hoje você tem vários mecanismos, né, que você vai melhorando cada vez mais, porque também nós estamos caminhando num processo de uma industrialização muito forte, né? Perfeito. E, professor, uma coisa que a gente vem visualizando muito é cada vez mais, atualmente, a gente está entrando a níveis mais profundos de gestão, de gerenciamento de uma obra. E eu costumo escutar muito o pessoal fala de gerenciamento é algo simples, mas não é fácil. Você muitas vezes sabe o que tem que fazer, sabe todo passo a passo, só que é algo muito complexo quando várias coisas simples começam a se deixar atreladas, né? Começa a virar algo maior, algo mais complexo e começa a evitar-se você visualizar o termo tocador de obra, porque muitas vezes tocador de obra, eu lembro do tocador de gado, né? Que a gente olha no interior, que é você pegar um chicote e ficar tangendo o gado para ele poder avançar. E o tocador de obra, de certa forma, seria em paralelo ele ir para a obra e ficar tocando a obra, gritando com o pessoal e não gerenciando. Aí eu queria, muito esse papo de hoje foi sobre a parte de gerenciamento. E como você enxerga a diferença do tocador de obra para o gerenciador de obra, para quem realiza de fato um gerenciamento? Existe no professor Aldo Matos, né? Ele tem a deficiência, ele fala até assim, a deficiência do planejamento por conta do mito do tocador de obra. O que é o mito do tocador de obra? Pode deixar, professor. O mito do tocador de obra é aquele mito do que o cara diz assim, você quer implantar alguma coisa, mas o cara é muito antigo. Não, eu faço... Ele não está aberto às novidades que o mercado vai oferecendo, né? Por conta das transformações. Ele sempre acha que o que ele fez há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é o correto. Então ele sempre cria uma resistência muito grande. É muito fácil a gente ver isso nos mestres de obras, nos profissionais mais antigos, né? E gerar essa resistência a essas mudanças. Então, o tocador de obra realmente existia muito. Era o operário, ele ganhava muito pouco, então o mestre ele funcionava como um feitor, né? Um feitor, né? Aquele cara que andava com um chicotezinho. E isso nunca trouxe bons resultados, assim, né? Se você for ver. Então as coisas vão evoluindo para a gestão. Porque naquela época, Igor, as perdas ficavam ocultas. Você não via. O servente, ele fazia aquele corpo mole para ele ter que... Rapaz, eu enfrentei muito isso quando eu era estagiário, porque do meu estágio para a minha formação foi um período de transição na construção. Então eu via muito os caras fazendo corpo mole para poder ganhar hora extra, para fazer o serviço na hora extra. Entendeu? E era muito difícil, porque as obras, cara, tinha 200, 300 pessoas, obras pequenas, com muita gente, então você realmente tocava. Você tocava, não tinha uma gestão plausível, né? Mas agora não. Como o custo passou a ser um componente fundamental de redução, a mão de obra ficou alta, meu amigo, eu tenho que agora gerenciar de verdade. Então eu acho que essa é a grande transformação de cunho econômico, realmente, sabe? Da necessidade. Por isso que quando o Lean nasce, a gente podia depois falar aqui um outro momento a parte do Lean. Quando o Lean nasce em meio, que lá no sistema Toyota, em meio a uma crise de 1950, o Japão devastado. E a empresa, ela tinha que produzir aquele carro, mas ela não tinha mais recursos naturais. Ela não tinha recursos nem naturais, nem recursos financeiros. Então, ela tinha que fazer aquele produto estritamente com o que se tinha. Então, como é que eu faço isso? Eliminando as minhas perdas. Então, para eu ter esse controle de eliminação de perdas, eu tenho que realmente fazer um trabalho de gestão. Por isso que hoje nós gerenciamos. Se a gente antigamente se tocava, mas hoje você não toca. Quem toca hoje obra, pode ir atrás que não é uma obra bem administrada. É uma obra
tocado. Então, essa é a grande diferença, sabe, que a gente vê. E assim, existem muitas outras coisas que a gente poderia estar falando aqui, né? Mas é como eu falei, a nossa política hoje é uma política de redução de custo. Professor, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer aqui poder conversar um pouco mais contigo na parte de gerenciamento de obras. E você vai dar uma aula agora? A aula vai ser de que lá agora? A aula vai ser um pouco de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Aí já chega lá falando, pessoal, tem umas ideias aqui para colocar para vocês. E tá sendo legal lá a turma? O pessoal tá bom, tá bem? Bom. Sempre é bom. Show de bola. Professor, prazerzão. O professor é que nem um engenheiro de um gestor de empreendimento, um gestor de obra. Ele tem que ter a habilidade de fazer a transformação na equipe. A gente pode marcar um episódio aqui para conversar com o pessoal aqui mais sobre soft skills. A gente elencar os soft skills necessários em relação a fazer uma boa apresentação, entender analisar dados, a pessoa entender como ele pode lidar com as pessoas, como ele pode explicar a sua ideia da melhor forma para poder convencer as pessoas daquele ponto, convencer não de uma forma ruim, né? Convencer realmente de fato, mostrar, elucidar aqueles pontos que podem ser bacanas. Teve inclusive um aluno de TCC, que está no TCC 2 agora, falando dos soft skills na construção civil. Ah, legal. Então depois a gente pode trazer aí um pouco desse trabalho aqui para você. Mas o que eu, só para concluir, né, se você permite, claro. Tem mais tempo. Mas eu estava preocupado com o seu horário aqui, mas mas falta 3 minutinhos aí. Não, tá certo. É muito fácil hoje, quando alguém não dá certo, você pegar e botar demite, bota para fora, faz uma mudança, né? Só que hoje a gente tem uma mão de obra muito reduzida. Então, ou você treina o seu pessoal, ou você tem a capacidade de reverter a situação, tá certo? Porque é muito mais fácil, seria muito mais fácil para mim, mais cômodo, chegar e botar para fora e trazer um outro. Mas tudo isso também tem um custo muito grande, um custo de tempo, de aprimoramento, de treinamento, de percepção da empresa, tá certo? Então, a gente tem muitos outros tópicos que fazem do gerente de obra um bom gerente, tá certo? A gente poderia aqui passar ainda mais umas 2 horas conversando. Papo não falta, né? Assunto aqui das experiências vividas, né? Nós podemos ter outros momentos. Claro, vamos dar continuidade aí para ficar falando de gerenciamento de obras, a obra lá na prática, no canteiro, com cheiro de cimento lá. Gente, prazer, se você gostou aqui, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e vamos continuar aqui essa nossa série de conteúdos aqui, num bate-papo, numa mesa de podcast, para você poder ficar entendendo dos melhores, as melhores metodologias, as boas práticas que existem atualmente na construção. Até mais, tchau. Um abraço.